Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre o ciclo do ouro no Brasil colônia. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre os bandeirantes e hoje vai ver como foi importante a questão do ouro na história do Brasil. Então vamos começar. Gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que o Brasil, como foi estudado na última aula, sobre a questão da importância dos bandeirantes, o Brasil era cortado pelo Tratado de Tordesilhas. Então essa parte pertencente à coroa portuguesa, a colônia brasileira de Portugal, e essa parte pertencente à coroa espanhola. Só que os espanhóis se concentravam somente no Império Inca aqui no litoral, e por causa das montanhas da Cordilheira dos Andes, essa parte acabou ficando isolada entre portugueses e espanhóis, mas os povos nativos indígenas vivendo aqui. O que acontece é que, pela ação dos bandeirantes, deixa eu apagar aqui, pela ação dos bandeirantes, buscando metais preciosos e também povos nativos indígenas para serem escravizados, acabaram pegando antigas rotas indígenas, capturando povos nativos e levando para a Vila de São Vicente, futura cidade de São Paulo. E assim, vários bandeirantes acabaram invadindo grande parte do território e remodelando o mapa que hoje nós temos, esse grande território da nação brasileira. Então, as explorações dos bandeirantes, adentrando o território em busca de metais preciosos e também para capturar povos nativos indígenas para São Vicente, acabam mudando o trajeto do mapa brasileiro e acabando de vez com essa linha divisória entre o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil, parte da América, para portugueses e espanhóis. O que acontece? Pela ação dos bandeirantes, esse viajando pelo território brasileiro, na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, daí o nome Minas Gerais, na Serra dos Espinhais, eles vão encontrar, bem no leito dos córregos dos rios, metais preciosos como ouro e diamante. Então os bandeirantes vão encontrar as primeiras minas de ouro. O que acontece é que esses bandeirantes queriam assumir a região e serem os únicos exploradores da região. Fato que a coroa portuguesa não aceitou. Portugal não aceitou dividir a região, quer dizer, não deixar exclusivamente nas mãos dos bandeirantes. E assim começou uma intriga. Como a notícia se espalhou muito rápido, fez com que milhares de estrangeiros começassem a viajar em direção à região, para também minerar. Os bandeirantes não aceitaram, não gostaram, e chamavam esses estrangeiros de emboabas. Emboabas, referente a uma ave muito típica da região, que tinha pernas cabeludas, com várias penas. Eu desenhei e mostrei aqui. Olha o meu pássaro, as pernas peludas. Com penas. Então, era um nome simplesmente depreciativo para os estrangeiros que chegavam, todos arrumados, com suas botas cheias de penas, e daí recebeu o nome de emboabas. E muitos desses emboabas, que eram bandeirantes, alguns eram bem pobres, que nem sapato tinham, andavam descalços. E assim, galerinha, começou um conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas, a Guerra dos Emboabas, uma grande batalha onde os estrangeiros, que era a maioria, se organizaram, pegaram em armas, muitos eram brutos e acabaram enfrentando os bandeirantes. Houve até um massacre dos bandeirantes em relação a isso. A coroa portuguesa foi obrigada a intervir, entrou no conflito e falou: não, o território pertence à coroa de Portugal, não pertence aos bandeirantes. E também não serão os estrangeiros que vão entrar em guerra. Será a coroa portuguesa que vai organizar todo o processo de mineração. Com isso, os bandeirantes foram expulsos da região das Minas. E eles acabaram migrando para onde hoje é o estado do Goiás e do Mato Grosso, onde também vai encontrar ouro e prata, ou diamante, mas não na mesma quantidade que foi encontrado na região das Minas. E assim a coroa portuguesa dominou a região. O que acontece? Assim então vai começar o processo de exploração. Cada área, cada lote, é chamado de datas. Por quê? Eles escolhiam um terreno, muitas vezes terrenos montanhosos, ou no leito dos rios, e colocavam uma data. Dia tal até o dia tal.
E assim as pessoas iriam explorar e buscar as pedras preciosas, os metais preciosos. O que acontece? Que tem dois tipos de sistema, chama de lavra e faiscação. A faiscação, gente, é feito com o quê? Com essas peneiras no leito dos rios, onde os mineradores pegam parte do solo que está no leito dos rios, das pedras, e vão peneirando para ver se consegue encontrar a pedra dourada, que é o ouro. Prática muito bem sucedida, onde encontrou muitas pedras, muito ouro, bastante ouro mesmo, na região dos leitos dos rios de Minas Gerais. Mas a que mais foi utilizada foi a lavra. A lavra foi utilizada mais que a faiscação, onde simplesmente eles começavam a demolir montanhas e serras, e ao chão e escavando para buscar a pedra preciosa, o ouro. Diferente de algumas minas, onde foram feitas escavações, tudo isso, o Brasil também teve isso, mas a lavra no Brasil foi feita simplesmente dizimando, destruindo, botando serras, montanhas para baixo, para poder tirar simplesmente para buscar esse ouro. Então a faiscação é feita mais em rios, a lavra é feita em terras, ok? Assim para buscar as pedras preciosas. O que acontece que o cenário do Grande Cerrado, que é o estado de Minas Gerais, foi totalmente modificado, sua vegetação foi totalmente modificada. Milhares de pessoas migraram para buscar o seu ouro. O Brasil estava no final do ciclo do açúcar. As fazendas de engenho já não produziam tanto açúcar como antes. E assim, muitos fazendeiros ricos e negros escravizados migraram para o meio desse cerrado. Os primeiros anos de mineração foi conhecido como a Grande Fome. Por que a Grande Fome? Imagine você chegar no meio de um cerrado onde não tinha cidades, não tinham vilas, não tinha nada. No começo as pessoas começavam a pescar ou caçar animais, mas esses animais foram sumindo. A pesca, os peixes também foram sumindo. Não tinha plantação, não dá tempo de plantar e alimentar milhares de pessoas. Começaram a comer raízes, folhas, começaram a caçar pássaros pequenos para poder saciar a fome. Tinha gente que tinha comida azeda, que estava uma semana guardada, começou a vender trocando por pedras de ouro, ficando milionário vendendo arroz azedo. E assim teve um período de fome. Os primeiros anos foi muito mal organizado, as pessoas invadiram o cerrado para buscar o ouro, mas não tinha simplesmente o quê? Nenhuma organização, principalmente questão de alimentação, moradia, não tinha comércio. Então o começo foi muito difícil. Muitas pessoas chegaram e voltaram porque não tinha condições de permanecer na região. Assim foi necessário a intervenção da coroa portuguesa para organizar, mandar fiscais, mandar pessoas para cuidar dessa população, para continuar a mineração e buscar os metais preciosos. E assim foi melhorando a situação, mas no começo foi uma grande fome. E como Portugal organizou a questão da taxação, quer dizer, do seu tributo obrigatório para continuar explorando o ouro? Primeiro veio o chamado quinto. O quinto quer dizer a quinta parte, 20% do que era minerado. Então o minerador está lá o dia todo minerando, de repente encontrou lá uma jazida, uma pequena jazida de ouro, ou então várias pedras de ouro, colocaram na peneira, calculavam, então 20%, a quinta parte, era dada como tributo para o rei de Portugal, dono das terras das colônias brasileiras, e assim nasceu uma expressão chamada Quinto dos Infernos, que até hoje é utilizado, quer dizer, você trabalha, você encontra o ouro, estava no sol quente, no meio do cerradão, passando fome, sendo picado por mosquitos, mas mesmo assim tem que pagar 20% para a coroa portuguesa, porque senão você não consegue continuar minerando. Também tivemos a captação, quer dizer, per capita, 17 gramas de ouro por escravos. O minerador geralmente chegava com 10 trabalhadores, com 10 negros escravizados. E assim tinha que pagar também, porque o minerador, além de pagar os 20%, tinha que pagar também a questão pela mão de obra utilizando pelos negros escravizados. Se eu tenho 10 escravos, 17 gramas de ouro por cada escravo que tinha que pagar. E a derrama, que a gente vai ver que vai ser motivo de várias revoltas coloniais nesse período, nas próximas aulas, a Revolução Mineira, a Revolta de Vila Rica, onde a cobrança de impostos atrasados, onde simplesmente os fiscais do rei invadiam a casa dos mineradores que estavam com os impostos atrasados, e lá os fiscais pegavam objetos de valores.
Então é uma invasão a domicílio, uma invasão da casa dos mineradores que tinha impostos atrasados e tinha que pagar o chamado derrama. O que você tiver de valor, de ouro, prata ou de metal, vai ser dado para a coroa portuguesa. E a gente vai ver que isso vai gerar muitas vezes conflitos por causa da situação. Com isso, o rei de Portugal percebeu que muita gente tenta de alguma forma esconder o ouro e não pagar a sua quinta parte. Então, se você achou lá 10 pedras, 10 pepitas de ouro, alguns escondiam no cabelo. Então, foi muito comum o pessoal deixar o cabelo crescer, esconder no cabelo, até na barba, atrás da orelha, dentro da orelha. Alguns engoliam ou até escondiam nas partes íntimas, ou também os dedos dos pés, para simplesmente não pagar o tributo para o rei. E assim, por causa dessa onda de roubo do ouro e muita gente não querendo pagar o imposto, o rei de Portugal então resolveu criar uma instituição para controlar a circulação de ouro no território colonial brasileiro, que foi chamado de a Casa da Fundição. Quer dizer, todo o ouro encontrado na região deve ser marcado com símbolo, com selo da coroa portuguesa. Como assim? Dependendo da quantidade do ouro que você encontrasse, ele seria transformado em barras de ouro ou em moedas de ouro. E assim deveriam constar a marca, o selo da coroa portuguesa. Aquele ouro que fosse encontrado que não tivesse essa marca era considerado um ouro que roubado, contrabandeado. Então era necessário constar essa marca. Muitas vezes o que acontece é que tinha muito ouro em pó também. As pessoas andavam com ouro em pó para poder comprar suas coisas. E assim foi estabelecida a criação de moedas ou de barras de ouro para evitar simplesmente o contrabando. O que acontece é que nasceram novas estratégias para roubar o ouro. E uma delas foi a Santa do Pau Oco, a famosa Santa do Pau Oco. O que quer dizer essa expressão? Deixa eu seguir da frente. Falsos religiosos não eram padres de verdade, padres, freiras ou monges, criavam esculturas de madeira. Criaram esculturas de madeiras, tá vendo? De santos ou personagens bíblicos, personagens religiosos. E dentro dele havia simplesmente uma pequena portinha onde dentro do santo era oco. Assim você podia esconder coisas, no caso o ouro. Agora imagine, está lá 10 mineradores trabalhando e chegava lá um falso padre dizendo: Ave Maria, cheia de graça é convosco, Pai nosso. Aí todo mundo amém. Eu vim aqui rezar por vocês, para vocês terem saúde e uma boa mineração. Aí pedi para todo mundo ficar de joelho, com os olhos fechados. Enquanto ele rezava lentamente, Pai nosso que está no céu, ele ia abrindo as bolsas dos mineradores e ia pegando pequenas pepitas ou então o que encontrava de valor e escondia dentro da santa. Depois agradecia, obrigado gente, está abençoado aí, e fugia. Ninguém desconfiava dele. Quem ia desconfiar de um padre? E de repente, muitas vezes, criavam conflitos. Mineradores acabavam um matando os outros, dizendo: você roubou meu ouro, seu ladrão, não sei o quê. E na verdade, quem tinha pegado o ouro foi o santo, o padre, o falso padre, com a sua santa, o seu santo de pau oco, uma estratégia para roubar o ouro da região. Hoje, muitos desses santos estão em museus expostos para mostrar que estratégia eles criaram. Terrível, né? E hoje essa expressão é utilizada no dia a dia aquela pessoa que finge ser uma pessoa religiosa, certinha, e na verdade vive fazendo coisas erradas. O que acontece é que esse período do ciclo do ouro, que vai durar mais de um século, do século XVIII, dos anos de 1700 até próximo dos anos 1800, vão criar várias cidades no Cerrado brasileiro, no interior brasileiro. Antes, por causa das capitanias hereditárias e das fazendas de açúcar, as primeiras vilas e cidades ficaram restritas no litoral brasileiro. Mas com a descoberta das minas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, nasceram várias cidades, entre elas Mariana, Sabará, São João del Rei, Vila Rica, que vai ser Ouro Preto, Vila Boa de Goiás, Pirinópolis, aqui pertinho de Brasília, Vila Bela, no Mato Grosso, Vila Real, hoje é Cuiabá. E por causa disso,
para que os barcos, os navios portugueses que iam levar o ouro para Portugal, resolveram mudar a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro vai se transformar na capital da colônia. E assim fica mais próximo da região das Minas, e os barcos portugueses cheios de ouro e diamante viajavam em direção a Portugal. Dizem que mais da metade do ouro encontrado no Brasil foi levado para Portugal. E assim nasceram as grandes cidades brasileiras. Ouro Preto, uma das mais belas que tem. As grandes igrejas, na sua arquitetura colonial, muitas vezes com detalhes chamados assim, na época de a arquitetura de barroco, rococó, que são igrejas ricas em detalhes, feitas com pedras de sabão, onde apareceu a imagem, por exemplo, de Aleijadinho, um grande artista brasileiro. E no interior dessas igrejas, totalmente cobertas de ouro. A coisa mais linda. Quem for visitar, lembrando que quando você vai querer tirar uma foto, uma selfie, não pode usar flash, porque o flash acaba tirando o brilho do ouro. Ok, gente? Vamos resolver uma questão aqui sobre esse período? Então vamos lá? A transição do eixo econômico do Nordeste açucareiro para o Centro-Sul minerador, ao longo do século XVIII, reconfigurou profundamente a estrutura social, administrativa e a cultura da América Portuguesa. A necessidade de controlar o fluxo de metal precioso levou a coroa de Bragança, e a família de Bragança, a implementar um rígido aparato fiscal, que acabou por catalisar conflitos internos e moldar uma sociedade urbana peculiar. Sobre a economia mineradora e a sociedade do ouro no Brasil e Colônia, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A introdução das casas de fundição eliminou o contrabando do ouro em pó, unificou a elite colonial em torno do projeto fiscal metropolitano, garantindo um período de estabilidade política em Minas Gerais. A ideia da casa de fundição era acabar com o contrabando, mas não trouxe essa unificação nessa tranquilidade. O roubo continuou existindo, então ela está errada. Não é essa. Ao contrário da sociedade açucareira, marcada pela rigidez bipolar, senhores escravizados, a sociedade mineradora caracterizou-se pela urbanização, pelo surgimento de uma camada média de homens livres e por uma maior possibilidade de mobilidade social e alforrias. Vamos ver isso já já. C. O imposto do quinto consistia na cobrança fixa de 100 arrobas de ouro anuais por município, cuja falha no pagamento ativava a derrama, mecanismo de confisco de bens que gerou a revolta de Vila Rica. O que acontece é que essa marcação está errada, porque o quinto era 20%. A quinta parte, então está errada. A riqueza gerada pela mineração propiciou o surgimento do barroco mineiro, uma manifestação artística que rompeu totalmente com os dogmas católicos europeus, financiando a emancipação das irmandades religiosas negras frente ao controle do clero colonial. Não, gente, o barroco, o rococó, no caso, fazia simplesmente desenhos para a igreja. Aleijadinho fazia vários objetos e esculturas para a igreja. Não rompeu, pelo contrário, aproximou a igreja com os artistas. E qual é a correta? É a letra B, que é certa. Gente, é diferente da estrutura da Casa Grande da Senzala, da Casa Grande, a morada do Senhor Branco, a casa luxuosa, o símbolo também da opressão, e a Senzala é o estabelecimento onde os negros escravizados eram colocados, bem simples, ali mostravam a divisão social e o controle social, o símbolo da opressão contra o oprimido. A sociedade mineradora, a gente vai ver que muitas pessoas, trabalhadores livres, vão entrar, construir suas casas, vão ficar ricas pela quantidade de ouro que encontraram. Muitos negros vão conseguir comprar a sua liberdade, a alforria, devido à mineração, o trabalho que foi realizado. Então, vai mudar um pouquinho essa divisão bipolar entre o senhor branco e o negro escravizado. A escravidão continua muito forte. A maioria dos negros continuam sendo escravizados, mas você tem uma mudança um pouquinho dessa estrutura bipolar entre Casa Grande e Senzala. Mas a escravidão continua com a escravidão negra, ok? Então, gente, finalizando essa aula, espero que vocês tenham gostado. E a próxima a gente vai ver sobre os conflitos que surgiram nessa região com a revolta de Vila Rica e também a Inconfidência Mineira e a Conjuração Maiana.
ok? Espero ter gostado. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.